Olá, que Deus abençoe ricamente o nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe ricamente o nosso meditar na sua palavra, palavras de Romanos capítulo 11, versículo 33, seguintes. Convido você a ler Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Assim seja a glória para sempre. Amém. Nós estamos fazendo uma leitura de Romanos e a gente vai vendo que Deus é muito bondoso, Ele não esquece das suas promessas, Ele é fiel ao povo de Israel, quer a salvação do povo de Israel, e estende a sua bondade e a sua misericórdia a todas as nações. E nesse texto a gente vê a grandeza desse Deus. Muitas vezes, diante de desafios, de problemas, nós questionamos a Deus. Por que Deus permite? Questionamos, inclusive, o seu caráter. Se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Transferindo toda a responsabilidade das ações humanas para Deus. É importante a gente parar um pouco e refletir na grandeza de Deus. O nosso Deus é um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. Do nada, Deus fez tudo e tudo era muito bom. Esse Deus criador, todo-poderoso, que do nada fez tudo, ele criou o ser humano. Deu ao ser humano a liberdade, deu ao ser humano o controle sobre toda a criação. Mas o homem e a mulher estragaram tudo ao desobedecer a Deus, a dar ouvido à tentação de Satanás e desobedecer, duvidando da palavra de Deus. Pois Deus disse que se comessem daquele fruto, certamente morreriam. Mas deram ouvidos a outra voz que dizia que isso não era verdade, que na verdade, se eles comessem daquele fruto, eles teriam o conhecimento do bem e do mal, se aproximando assim do conhecimento de Deus. E o ser humano achou que poderia ser tão grande quanto Deus. Caiu do cavalo, pecou contra Deus, foi expulso do paraíso. As dores do parto aumentaram, o suor do rosto para ganhar o pão surgiu. Logo em seguida, a primeira geração nascida fora do paraíso, acontece um assassinato, um homicídio. Um irmão mata o outro irmão. Vejam as consequências da desobediência humana. É importante lembrar que o pecado que nós fazemos, ele causa consequências. Ele traz consequências para a nossa vida, para a sociedade em que vivemos, para o meio ambiente. Ou seja, é do coração do homem que vêm os maus desígnios. Não é culpa de Deus, é nossa culpa, nossa responsabilidade. E esse texto, ele lembra que nós não temos a capacidade de entender, de compreender a grandeza de Deus, nem os pensamentos de Deus. Aí entra um ingrediente muito importante, uma chave que nos conecta a Deus. É a chave chamada fé. A fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, nós nos aproximamos novamente de Deus. Enquanto o pecado nos afastou de Deus, nos afastando, nos expulsando do paraíso, Jesus é o caminho da volta. Jesus é aquele que nos traz de volta e aponta para a promessa que lá no futuro nós estaremos com Deus, ao lado de Deus, mas sempre abaixo de Deus.
nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. É preciso humildade para reconhecer isso. Muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus. Muitas vezes achamos que a fé é algo irracional, mas eu prefiro dizer que tudo isso é suprarracional. Está acima da nossa razão. Com humildade, esperamos no Senhor. Com confiança, esperamos no Senhor. Com um coração arrependido, nos aproximamos do Senhor. Que bom que assim como Ele é grande, Ele é generoso. Que bom que assim como Ele é grande, maior ainda é o seu desejo de nos perdoar, de nos amar, de nos estender a mão e nos chamar de volta, nos convidando ao verdadeiro arrependimento. Por isso, nesse momento devocional, eu quero perguntar a você: você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados? Você deseja, de fato, ter um relacionamento com Deus? Um relacionamento que seja marcado pela confiança, pela sinceridade, pelo compromisso de viver uma nova vida? Esse é o desejo de Deus. Se você olhar para a sequência desse texto, no capítulo 12, ele afirma: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a grande verdade. A vontade de Deus é que o seu povo, aqueles que confiam nele como seu Senhor e Salvador, vivam uma nova vida. Que procuremos deixar de lado todo e qualquer pecado e vivamos de uma maneira santa, consagrada a Deus. É muito difícil. É uma luta diária em que nós precisamos afogar o nosso velho homem, a nossa velha natureza. E isso só é possível pela graça de Deus. É Ele que nos dá essa capacidade. É Ele que nos fortalece para que tenhamos a força necessária para dizer não às tentações. Nós que lemos a Bíblia, conhecemos várias e várias histórias, trágicas histórias, de pessoas que não confiaram em Deus, que viveram a sua vida à sua própria maneira, e elas se dão mal no final. As consequências do pecado, além da morte eterna, trazem muitos problemas para a sua vida aqui na Terra. Veja o exemplo de alguém que cai em adultério, magoa a esposa, filhos, escandaliza a família. São consequências desse pecado. Um jovem que se envolve no tráfico de drogas, ele rasga o coração da mãe. Ele deixa seus familiares preocupados, angustiados, com medo do destino. Pois o destino de um traficante de drogas, em geral, ou é a morte ou é a cadeia, cedo ou tarde. Mas os que confiam no Senhor, os que creem em Deus e procuram viver a sua vida regrada pela palavra de Deus, têm um final diferente. O final daquele que crê em Deus como seu Senhor e Salvador, que confia que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, é a salvação, é a vida eterna. E desfrutar da bênção e da companhia de Deus aqui na terra, desse grande Deus, desse maravilhoso Deus, é uma grande bênção, pois já começamos a sentir aqui um pouquinho do que é o céu, pois recebemos o perdão, recebemos a força necessária para enfrentar toda e qualquer situação. Deus já é presente na nossa vida. Deus, com a sua grandeza, com o seu poder, com o seu perdão e misericórdia, nos acompanham diariamente. Por isso, lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que você tem Deus ao seu lado. Confie nesse Deus. Ele é grande e te ama muito. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por me amar tanto. Obrigado por criar todas as coisas. Obrigado por cuidar de mim. Te peço perdão pelas muitas vezes em que te questionei, em que duvidei da tua palavra, que dei ouvidos a outras vozes e pequei contra ti.
Eu te peço perdão, Senhor. Te peço que fortaleça a minha fé, que me dê ânimo para continuar caminhando no teu caminho. Afasta de mim todo o mal, afasta de mim a tentação, afasta de mim, Senhor, toda e qualquer voz que queira me afastar de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a você, a sua família. Convidamos você a estar conosco nos nossos cultos, todos os domingos, 10h30. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.